Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as diferenças do regime de competência e do regime de caixa de uma empresa. Por que esses controles contábeis eles são tão importantes para uma empresa, embora sejam diferentes, né? O que eles trazem de positivo para o gerenciamento financeiro de uma empresa. Antes da gente entrar nesse vídeo, gostaria de convidar vocês para se inscrever no canal, compartilhar esse conteúdo se ele te ajudou de alguma forma, né? E vamos então, né, entender melhor a importância desses registros que uma empresa deve fazer. Então, começando aqui com o regime de caixa e de competência, antes de entendermos os regimes, precisamos entender o que são os fatos geradores. Fatos geradores são, né, eventos que estão acontecendo no dia a dia da empresa e que dão origem às obrigações tributárias dessa empresa. Então, por exemplo, quando uma empresa efetua a venda de um produto ou de um serviço, né, isso vai produzir uma entrada de caixa, né, mas antes de acontecer essa entrada de caixa, isso já é um fato gerador, né, ou seja, isso vai produzir um registro. Da mesma forma, quando a empresa, né, incorre em custos, despesas, quando ela faz investimentos, quando ela paga, né, algum fornecedor, que são saídas de caixa, isso também são, né, eventos que merecem ser registrados, devem ser registrados, né, na contabilidade da empresa. Então, os fatos geradores, né, são os eventos que estão acontecendo no dia a dia da empresa e que vão produzir alguma forma de registro, seja no regime de competência ou no regime de caixa. Vamos falar então primeiro do regime de competência. O regime de competência é aquele que registra os fatos geradores nas datas em que eles ocorrem, independente de quando esse evento vai produzir uma saída ou uma entrada de caixa. O regime de competência ele é usado pela contabilidade da empresa e ele é importante porque ele gera a demonstração do resultado do exercício de uma empresa, que vai permitir à empresa saber se ela está, né, controlando bem os seus custos, se ela está precificando corretamente os seus produtos e se ela está obtendo lucro no final de um exercício. Já o regime de caixa, ele é um controle muito mais da área financeira da empresa. E nesse caso, então, o regime de caixa ele registra os valores nas datas em que eles entram e nas datas em que eles saem do caixa de uma empresa. É através do regime de caixa que a empresa é capaz de criar a sua demonstração do fluxo de caixa. Para a gente poder entender melhor como que esses dois demonstrativos, né, são apurados, registrados, vamos dar um exemplo numérico aqui, né, do regime de caixa, do regime de competência e de como que isso vai acontecer no dia a dia ali da empresa e vai mexer tanto com a contabilidade quanto com o financeiro dessa empresa. Então, nesse exemplo aqui, nós estamos imaginando uma loja de móveis que vendeu R$ 15.800 no mês de janeiro, só que ela recebeu por essa venda à vista apenas 5.800. Os outros 10.000 ela receberá nos próximos meses. Mas nesse mês de janeiro, essa mesma loja, essa mesma empresa, né, gastou 5.300 de despesas, né, que inclui diferentes despesas como salários, como, né, a saída de estoques e outros tipos de despesas, né, e só que o custo do móvel que foi vendido é de 10.800. O que significa isso? Significa que essa empresa ainda, né, tem custos e despesas relativas à venda desses móveis que provavelmente vão acontecer nos próximos meses também. Então, para a gente poder entender isso do ponto de vista de registros, né, primeiro, segundo o regime de competência que vai gerar uma DRE. Veja o que aconteceu. A loja vendeu, né, então ela tem uma receita de vendas de 15.800 e o custo desse móvel vendido é de 10.800. Portanto, no mês de janeiro, essa empresa teria, né, um resultado operacional, um lucro operacional de 5.000. Pelo regime de competência, é esse registro que a empresa deve fazer. Mas pelo regime de caixa, ela precisa registrar o que efetivamente entrou e saiu no mês de janeiro. Só que no mês de janeiro, né,
à vista, né, do pagamento à vista foi de 5.800 e a saída, né, das despesas efetuadas no mês de janeiro foram de 5.300. Então, na verdade, o saldo de caixa nesse mês é de 500. Veja que há uma diferença bastante interessante ali, então, entre o lucro que a empresa obteve e registrou no mês de janeiro e o registro de caixa, de quanto sobrou no caixa, do saldo de caixa dessa empresa no mês de janeiro. Então, é por isso que é preciso fazer esses dois registros, porque mostram coisas diferentes, mostram resultados diferentes que são analisados por áreas diferentes dentro do financeiro da empresa. Ainda falando do regime de competência, veja que o regime de competência ele vai então registrar todas as vendas, custos, despesas, depreciações, pagamentos de impostos que foram acontecendo naquele período de tempo. E isso é que nos permite, né, desenvolver a demonstração do resultado do exercício e saber se a empresa então teve lucro ou prejuízo. Então, para a gente exemplificar, veja só, aqui tem um exemplo da demonstração do resultado do exercício. A gente tem ali, né, a receita, os custos, os impostos, as despesas, e lá no final a gente apura se o mês ou se aquele ano, né, que é o exercício, teve lucro ou prejuízo. Veja que nesse caso, então, isso vai permitir que o analista, né, avalie os custos que a empresa estão, né, os custos que ela tem, que ela está incorrendo, né, e também saber se os preços estão adequados para ter a receita suficiente para que a empresa tenha lucro. Né? Então, veja que isso vai permitir tomar de decisão para fazer novos investimentos, por exemplo, e às vezes até tornar essa empresa mais competitiva. Né? Veja que então, né, os registros de receitas, custos, resultados e investimentos são, né, isso é permitido essa análise a partir da DRE, que mostra, que é capaz de mostrar a rentabilidade da empresa. Já no regime de caixa, que registra somente as entradas e saídas de dinheiro no caixa, né, a gente vê que isso vai permitir a empresa conseguir fazer o orçamento, né, acompanhar o saldo para não deixar faltar dinheiro, para não deixar, né, uma possível saída de caixa tornar o saldo de caixa zerado e a empresa ter que correr atrás de financiamento para recompor o seu caixa. Então, nesse caso aqui, o regime de caixa ele mostra com muito mais nitidez a liquidez dessa empresa, se essa empresa está solvente ou não. Por isso é um tipo de registro que interessa muito mais a área financeira da empresa do que a contabilidade. Então aqui um exemplo, né, de um fluxo de caixa da empresa. Vocês vão observar que tem ali diversas entradas e diversas saídas, e a cada entrada e a cada nova saída o saldo de caixa ele é atualizado de tal forma que a empresa possa acompanhar esse saldo de caixa para não deixar ele ficar negativo, que claro, sendo negativo a empresa vai ter que recorrer a empréstimos para não deixar esse caixa continuar negativo, claro, porque isso atrapalha a gestão da empresa. Então, esse é o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, compartilhem o vídeo e nós voltamos numa próxima oportunidade. Muito obrigado e até a próxima.